Olá, bom dia. Um avião militar caiu essa manhã na Argélia e deixou mais de 100 mortos. O avião tinha acabado de decolar e caiu perto de uma base aérea, a cerca de 30 quilômetros da capital, Argel. 176 militares estavam a bordo. E você vai ver também aqui no Bom Dia Brasil que ficou para depois a análise da liminar que poderia livrar da cadeia os condenados em segunda instância. O ministro Marco Aurélio Mello suspendeu a ação por 5 dias a pedido do próprio partido que tinha questionado a regra. O Supremo marcou a data para decidir se aceita a denúncia contra o senador Aécio Neves na Lava Jato. Vai ser na terça-feira que vem. O Ministério Público afirma que ele pediu propina de 2 milhões a Joesley Batista. O Superior Tribunal de Justiça rejeitou um pedido da defesa do ex-governador de Minas, Eduardo Azeredo, do PSDB. Os advogados queriam suspender a condenação dele no esquema do mensalão tucano. O ex-governador Sérgio Cabral pode voltar a qualquer momento de Curitiba para o Rio, de onde foi transferido por causa de regalias na cadeia. Mais um dia violento no Pará. Uma tentativa de libertação de presos terminou com 21 mortos. E os efeitos da maior enchente das últimas décadas no Maranhão. Rios transbordaram, casas foram inundadas e, olha, até ônibus arrastados pela correnteza. São esses os nossos destaques. E hoje é quarta-feira, dia 11 de abril. Bom Dia Brasil está começando agora. E a gente abre a edição de hoje com um acidente aéreo na Argélia. Agora de manhã, mais de 100 pessoas morreram na queda de um avião militar. Então vamos ao vivo a Londres com a Cecília Malan, que nos traz mais informações. Bom dia, Cecília. O que se sabe até agora desse acidente, hein? Bom dia, Chico. Ana, olha, a imprensa local diz que pelo menos 181 pessoas morreram. O acidente foi na cidade de Blida, a 30 quilômetros da capital Argel. O avião caiu logo depois de decolar do aeroporto de Bufarik, que é a base da frota de transporte aéreo da Argélia. As imagens que acabam de chegar mostram muita fumaça e destroços numa rodovia de acesso ao aeroporto. O local da queda seria um campo agrícola e só a cauda permaneceu intacta. O avião de fabricação russa iria para o sudoeste da Argélia e antes faria uma parada em Béchar. As circunstâncias da queda ainda não estão claras e uma investigação já foi aberta. Eu volto logo mais ainda nesta edição com outras informações sobre esse acidente, Ana. Chico. E todas as informações ainda chegando, né, Cecília? Você falou em 180 mortos até agora, confirmados segundo a imprensa local. Parece que havia 176 a bordo. Não se sabe se alguém que estava em solo também foi atingido. A gente vai recebendo as informações, atualizando ao longo aqui do Bom Dia Brasil. Obrigada, viu, Cecília? Até já, então. O ex-governador Sérgio Cabral deve ser transferido hoje de volta para um presídio no Rio de Janeiro. A repórter Ana Zimmermann acompanha ao vivo a movimentação na penitenciária, onde ele está desde janeiro, na região metropolitana de Curitiba. Oi, Ana, bom dia. Alguma movimentação já por aí para essa transferência? Olá, Ana, um bom dia a todos. Por enquanto não, tudo tranquilo, mas Sérgio Cabral pode sair a qualquer momento daqui para ser transferido. Ele vai ser escoltado pela Polícia Federal até o aeroporto Afonso Pena e de lá vai para o Rio de Janeiro. Cabral foi transferido para cá, para o Complexo Médico Penal, após de denúncias de regalias no presídio onde ele estava, no Rio de Janeiro, em Benfica. O advogado de Sérgio Cabral alegou que a permanência dele aqui no Paraná estava dificultando a defesa. Essa decisão de ontem do Supremo Tribunal Federal, na segunda turma, aceitou os argumentos da defesa e autorizou o retorno de Sérgio Cabral para um presídio no Rio de Janeiro. Votaram a favor os ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski. Eles criticaram o uso de algemas e de correntes nas pernas do ex-governador durante a transferência aqui para Curitiba. O ministro Edson Fachin foi voto vencido. Ele afirmou que não há cerceamento de defesa. Cabral foi mandado para Curitiba no mês de janeiro, depois da descoberta de regalias no presídio de Benfica. O ex-governador recebia comida especial, tinha um equipamento para cozinhar e um mini cinema para ele e para os outros presos. O ex-governador Sérgio Cabral já foi condenado a 14 anos e 2 meses de prisão na Lava Jato pelos crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro. Chico, Ana. Obrigado, Ana Zimmermann. A qualquer momento a gente volta com outras informações desse assunto. E agora vamos falar da chuva que está causando inundações na região Nordeste. Rios transbordaram, barragens se romperam e estradas estão interditadas. Olha, o Maranhão
é um dos estados mais atingidos. Vamos ver a reportagem de Alex Barbosa. As ruas da cidade de Tuntum, no centro do Maranhão, estão alagadas e cheias de gente tentando salvar o que pode da maior enchente dos últimos 30 anos. Muitas vezes pessoas saíram simplesmente, tiraram só os pertences do documento. As imagens feitas com o celular por moradores mostram a força da correnteza do riacho que corta a cidade e que transbordou com a chuva dos últimos dias. Casas inundadas, bairros inteiros encobertos. A água está passando por cima da trave. A situação que está aqui. O estádio desabou e postes caíram. A Defesa Civil ainda não tem o número de desabrigados por causa da dificuldade de acesso às áreas atingidas. Este ônibus escolar foi arrastado pela correnteza para dentro do córrego. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Em Pedreiras, também na região central, 100 famílias tiveram de deixar as casas. Em Barra do Corda, uma criança foi levada pela correnteza e morreu. Essas imagens mostram um menino brincando com um amigo pouco antes de ser arrastado no sábado. O homem morreu em Zedoca, noroeste do estado. Parte de uma estrada estadual desmoronou. Ele caiu no riacho e foi atingido por um bloco de concreto. A gente colocou ele lá pro lado de fora e fez a massagem nele, mas aí ele não retornou mais, já estava morto. Já estava morto já. Em 15 cidades maranhenses houve alagamentos. Marajá do Sena foi uma das cidades mais atingidas. 450 pessoas tiveram de sair de casa. Na região de Balsas, caminhoneiros levam até 10 horas para percorrer 240 quilômetros de estrada por causa dos buracos abertos pela chuva. Um buraco atrás do outro, a pista não dá acesso, dá para você trafegar direito com segurança. Essa aqui é a BR-135, a única via de acesso ao porto do Itaqui, em São Luís, por onde passa parte da safra de grãos que vem do sul do Maranhão e também de estados do centro-oeste e do norte do país. E por aqui, a chuvarada dos últimos dias também tem causado problemas. A estrada cedeu no quilômetro 330, região de Presidente Dutra. Os motoristas estão usando um desvio de 80 quilômetros. Em 10 dias, choveu quase a metade do previsto para o mês inteiro no Maranhão, segundo o Núcleo de Meteorologia da Universidade Estadual. No Piauí, a chuva também preocupa e há risco de rompimento da barragem do Bezerro, em José de Freitas, a 55 quilômetros de Teresina. A água da barragem está sendo desviada para o rio Maratauã, que já subiu 15 centímetros. Em Triunfo Potiguar, na região oeste do Rio Grande do Norte, as chuvas ameaçam o rompimento de 2 barragens. Muita água e a gente é o maior perigo do mundo. A gente tudo com medo, né? Tudo assombrado. Na Paraíba, uma ponte na BR-412, na cidade de Camalaú, rompeu por causa da força da água. Na cidade de Itaperuá, o açude Manuel Marcionilo transbordou e os moradores comemoraram. O reservatório está com mais de 15 milhões de metros cúbicos. Sobre a BR-135, que cedeu na cidade de Presidente Dutra, no Maranhão, o DENIT disse que a empresa responsável pela manutenção já está com equipes no local para fazer os reparos. Em relação ao desvio das estradas na região de Balsas, a Secretaria Estadual de Infraestrutura informou que mantém 3 equipes na região para socorrer agricultores e caminhoneiros. Já tem 2 semanas que a gente vem falando, né, dessa chuva no Nordeste. Vamos então saber a previsão para hoje com Isabela Camargo. Isabela, bom dia. Parece que a situação por lá ainda pode piorar. É isso mesmo, Ana. Bom dia para você, Chico, e bom dia a todos. Deve piorar porque hoje mesmo deve chover de novo grandes volumes no Maranhão, no Ceará e Piauí. E o risco para deslizamentos e enchentes aumentou. Eu vou te mostrar aqui no telão. Ele agora está vermelho, ou seja, subiu de médio para alto no centro-norte do Piauí. Lembrando, então, que a barragem do Bezerro está bem aqui, então. Parte do Maranhão, leste do Rio Grande do Norte até Alagoas. E veja, agora o risco aumentou também para o Pará, tá? E aí, como a gente já sabe, né, desta situação, olhando para o futuro, a situação é mais preocupante ainda, porque nos próximos 15 dias pode chover 300 milímetros, justamente nessas áreas mais vulneráveis aqui entre o Pará, Maranhão e Piauí. Agora, como a gente viu na reportagem, nós já falamos, o excesso de chuva, ele traz problemas dependendo da estrutura da cidade, mas em outras traz alívio e esperança. É o caso de Surubim, no agreste pernambucano. Depois de 2 anos de seca, a barragem de Jucazinho voltou a receber água. O volume de água ainda é baixo, mas a expectativa é que ele continue enchendo nos próximos dias. No Rio Grande do Norte, pelo menos 5 reservatórios saíram do volume morto. E, no geral, é o seguinte, veja só, dos 521 açudes do Nordeste,
só 43 estão acima de 90%. 290 ainda estão com o nível abaixo de 30%. Chico e Ana, é bom a gente fazer essa divisão para entender, né? O que o excesso de chuva pode trazer problemas ou soluções. Isabela, e no resto do país, o destaque é o oposto do Nordeste, né? Secura. É isso mesmo, Chico. Mudou, né? Com o outono, o ar seco está deixando o tempo firme e derrubando a umidade do ar. Vou te mostrar aqui, olha, especialmente em toda o estado de Mato Grosso do Sul, parte de Mato Grosso, Goiás, parte de Minas, São Paulo inteirinho. E na região sul, eu quero destacar o seguinte, além do tempo seco, hoje esta frente fria promete, então, romper esta barreira da alta pressão. Vai trazer muito vento hoje no Rio Grande do Sul e Santa Catarina e amanhã deve trazer chuva. Antes, eu quero te falar agora das temperaturas, antes de encerrar, veja só, previsão então de 33 graus para Porto Alegre, porque está na frente da frente fria, a gente já sabe que antes dela chegar, né, o calor aumenta, 32 no Rio de Janeiro, 34 em Cuiabá, 31 em Macapá, e aí para encerrar então, só reforçando que amanhã, com o avanço dessa frente fria, nós teremos temporais no Rio Grande do Sul e mais uma vez então a chuva continua entre o norte e o nordeste. Chico e Ana. Obrigado, Isabela. A mineradora Anglo American foi multada em mais de 72 milhões de reais pelo IBAMA. No mês passado, o mineroduto da empresa provocou vazamentos de mais de 900 toneladas de polpa de minério de ferro na cidade de Santo Antônio do Grama, zona da Mata Mineira. As operações lá estão suspensas. O IBAMA disse que espera um plano de recuperação dessa área e que vai acompanhar a execução. A Anglo American afirmou que não recebeu os autos de infração do IBAMA. 9 estados do Brasil tiveram aumento no número de notificações de chikungunya esse ano. Em nenhum outro lugar do Brasil há tanta gente com chikungunya do que aqui. Várzea Grande, no Mato Grosso, vive um surto. Tem o maior número de moradores infectados por grupo de 100 mil habitantes. Maria Natália mal consegue caminhar. Há 2 semanas ela tem febre alta e dor nas juntas. O diagnóstico é chikungunya. Cheguei com 42 graus de febre na UPA. E aí foi quando eles me encaminharam para o pronto-socorro, né? A situação é preocupante em todo o estado, que lidera o ranking nacional de incidência da doença. Nos primeiros 2 meses do ano, foram 4.515 casos confirmados, um aumento de 700% em relação ao mesmo período do ano passado. Nós sabemos que a infestação do mosquito, ela se encontra dentro das residências, dentro dos terrenos. Ali o poder público não consegue chegar. Então é importante que a população faça o seu dever de casa. Além do Mato Grosso, outros 8 estados registraram este ano o aumento do número de pessoas infectadas com o vírus da chikungunya. São 8.500 casos confirmados e mais de 14 mil suspeitos. Para os especialistas, esta situação poderia ter sido evitada. O grande problema no Brasil como um todo, particularmente nos bolsões, onde nós temos as maiores dificuldades quanto à vigilância sanitária, quanto às condições de saúde, essas ficam totalmente desfavorecidas. Porque além do problema da picada do mosquito, nós temos as condições sanitárias que acabam levando ao quê? A desnutrição, a situações imunológicas desfavoráveis, facilitando a replicação viral. O número de casos também aumentou em Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Amapá, Acre e no Rio de Janeiro. Em São Gonçalo, a segunda cidade mais populosa do estado do Rio, o aumento foi de 553% no primeiro trimestre do ano. Na rua da Dona Arlene, todo mundo teve chikungunya. Muito caso. Tô desde lá de cima até aqui embaixo. E na casa da Bianca, ninguém escapou dos efeitos da doença. Era um cuidando do outro, todo mundo capenga. Muitas dores na junta, no corpo inteiro, febre alta e cansaço físico, dor de barriga. Os sintomas da chikungunya podem levar meses até desaparecer. Melhor prevenir. Aquela velha história do foco em que o mosquito vai se replicar, quer dizer, é o vasinho, é o pneu que contendo água, caixa d'água aberta, que o pessoal deixa a caixa d'água aberta, vai servir como criador para o mosquito.
É mosquito que transmite também outras doenças, né? Sempre bom a gente lembrar, dengue, zika vírus. O Ministério da Saúde informou que a expectativa é de que o vírus do chikungunya continue a se expandir, mas em proporção menor do que nos anos anteriores. Ainda de acordo com o Ministério, o pior período para a doença é até maio. O Ministério disse que disponibilizou R$ 1 bilhão e 900 milhões para as ações de vigilância em saúde no país este ano. E é grave o estado de saúde de um dos agentes penitenciários feridos numa tentativa de invasão do maior presídio do Pará. Um agente morreu e 6 ficaram feridos. Outros 20 homens morreram em confronto com a polícia. Este vídeo gravou o barulho de uma sequência de muitos tiros. Ontem, criminosos armados de fuzis atacaram a maior penitenciária de segurança máxima do Pará, em Santa Isabel, nordeste do estado. Eles tentaram resgatar presos. Um grupo fortemente armado, portando fuzis, uma carabina microgalil, que é uma arma específica de uso também das polícias militares, pistolas, ao mesmo tempo que um grupo interno capturou 6 servidores e tentou fazer uma ação também de dentro para fora. Já se sabe que portando ao menos 3 armas de fogo. A quadrilha também usou dinamites para explodir o muro de um dos pavilhões. Os integrantes do bando, policiais e presos trocaram tiros. 21 pessoas morreram. Os corpos ficaram espalhados pelo chão do presídio. O agente de segurança Guardiano Santana, de 57 anos, foi uma das vítimas. 6 agentes penitenciários ficaram feridos. Um deles está internado em estado grave. A polícia não sabe dizer quantos criminosos participaram da tentativa para resgatar os presos e se alguns integrantes da quadrilha conseguiram fugir. Também ainda não informou se houve fuga de presos. A Secretaria de Segurança Pública disse que a penitenciária está superlotada. Tem capacidade para pouco mais de 400 vagas, mas abriga 605 presos. O Conselho Nacional de Justiça já alertava para o risco de invasão por grupos armados para resgatar os criminosos. Foi depois de uma inspeção em fevereiro deste ano que relatou a existência de pontos de extrema vulnerabilidade no presídio. Na virada do ano, 3 presos fugiram. Em novembro, 14 detentos foram resgatados por um grupo de criminosos armados. A maior fuga foi em junho do ano passado. Presos serraram grades e usaram lençóis para pular o muro. Eles trocaram tiros com vigilantes. 2 criminosos morreram, 48 fugiram. Sobre o relatório do Conselho Nacional de Justiça, que aponta falhas na penitenciária, a Secretaria de Segurança Pública do Estado disse que o presídio precisa de reformas, mas que isso não compromete o seu funcionamento. A Secretaria de Segurança também disse que a tentativa de invasão não tem relação com a série de assassinatos do fim de semana em Belém e também na região metropolitana. Violência também no Rio. Um policial militar aposentado foi assassinado ontem à noite no Recreio, bairro da Zona Oeste da cidade. Um suspeito foi preso. O PM estava neste carro aí, que a gente está mostrando, e testemunhas contaram que foram mais de 50 disparos. Olha ali as marcas. O policial aposentado, Anderson Cláudio da Silva, estava armado, reagiu e trocou tiros com os bandidos. Quando a polícia chegou, ele já estava morto. A principal suspeita é de crime de execução. Perto do local do crime, um suspeito foi preso. É Davi Soares Batista, que também é ex-policial militar. Ele estava ferido e estava com uma pistola com a numeração raspada. Segundo a PM, ele foi expulso da corporação por envolvimento com o jogo do bicho. Davi Batista negou ter participado do assassinato, mas não convenceu os investigadores e foi levado sob custódia para um hospital da região. E depois de mais de 15 horas terminou a audiência de custódia dos presos numa operação contra a milícia no último sábado no Rio. 159 pessoas foram presas numa festa num sítio em Santa Cruz, que fica na zona oeste da cidade. E a repórter Natália Castro tem as informações ao vivo para nós. Bom dia, Natália. Oi, Chico, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Olha, a juíza decidiu manter a prisão preventiva dos 159 detidos nessa operação contra a milícia que atua na zona oeste do Rio de Janeiro. Eles foram ouvidos numa videoconferência aqui no Tribunal de Justiça. A audiência de custódia levou aí mais de 15 horas. Começou ontem ao meio-dia e só terminou hoje, por volta das 3h30 da manhã. Parentes fizeram uma vigília aqui na porta do
Tribunal de Justiça. A polícia diz que todos os presos numa festa sábado em Santa Cruz têm envolvimento com a milícia na zona oeste do Rio. Mas parentes e defensores públicos dizem que muitos desses mais de 100 presos não têm nenhuma ligação com o crime. E dizem que são, por exemplo, trocadores de ônibus, motoristas, vigilantes, estudantes universitários. Chico e Ana. Ainda falta investigação aí nessa história, né, Natália? Vamos acompanhar os desdobramentos. Obrigada, viu? E é destaque na economia. A inflação de março foi a menor desde a criação do Plano Real. Vamos falar sobre isso com a Miriam Leitão, que hoje está lá em Brasília. Miriam, bom dia. Agora, muitos brasileiros reclamam, né, do custo de vida muito caro. O que explica essa diferença no número do índice e nos números lá do orçamento das famílias? Bom dia, Ana. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Olha, tem razão essa sensação das pessoas que é diferente dos números. Eu vou explicar isso aqui. A inflação de março foi praticamente zero. O número ficou em 0,09. Está tão fraca que não chega a 1% na soma dos 3 primeiros meses e em 12 meses está bem abaixo do piso da meta, está em 2,68%. O piso da meta é 3%. Por um lado, é a confirmação da boa notícia de que a economia está em novo patamar inflacionário. Os alimentos, de novo, são o mocinho da história, porque essa é a segunda melhor safra do país e havia estoques do ano passado. Porém, as pessoas continuam tendo a percepção de inflação alta, como disse a Ana Paula. Há um descolamento entre os números e a sensação. E o vilão disso é o setor de preços administrados, como o de energia elétrica, todo mundo está sentindo o peso da conta, e gás. Há reajustes que vão além de 20%. Então isso aí espreme muito o orçamento. Além disso, o desemprego permanece alto. A qualidade do emprego que está sendo criado é menor. Continua havendo queda do trabalho com carteira assinada. Apesar da melhora de alguns índices, a economia ainda está fraca. Então tudo isso somado é que faz com que as pessoas tenham sensação de aperto no orçamento e uma sensação real, né? De fato, o orçamento está apertado para todo mundo. O novo ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, que tomou posse ontem, me disse na primeira entrevista que ele concedeu que a inflação baixa é o efeito positivo dos alimentos. Admitiu que o número surpreendeu, mas que a economia está retomando o crescimento. O governo continua apostando em 3% para a alta do PIB esse ano. E, Chico, Ana, o mercado, como eu já falei aqui essa semana, está achando que está revendo essa previsão para baixo, né? O ministro ainda fala em 3, mas o mercado já fala em 2,8. Pois é, Miriam, você que esteve com o ministro pode dizer para a gente, com essa mudança no Ministério da Fazenda, quais são os desafios mais urgentes que se plantam agora? Tem muitos desafios e tem um que é assim, imediato do ponto de vista até administrativo. Eduardo Guardia era da equipe de Henrique Meirelles, era o segundo no Ministério e agora assumiu o cargo. A equipe toda vai ser mantida. O primeiro desafio, esse mais imediato, é a entregar a LDO, ou seja, as bases do orçamento 2019. Tem que ser feito essa semana. Há um rombo que fere o que eles chamam de regra de ouro e por essa regra o governo não pode se endividar para cobrir despesas de custeio. Guardia me disse que a saída será usar uma possibilidade que está na própria Constituição para esses momentos. O governo vai pedir ao Congresso a aprovação de um crédito extraordinário. Guardia disse que sua gestão será marcada pela continuidade, porque, nas palavras dele, essa equipe conseguiu tirar o país de uma crise da maior gravidade. Inflação alta, juros altos e recessão. Realmente, a inflação e os juros caíram e a economia começa a crescer devagar. Mas o rombo fiscal continua enorme. Eu perguntei sobre a dificuldade de gerir a economia com esse buraco nas contas, pressão por gastos que normalmente acontecem em ano eleitoral. Ele respondeu que tem experiência em transição política. Era secretário do Tesouro quando houve a mudança do governo Fernando Henrique para o governo Lula. Segundo Guardia, a melhor resposta em momentos assim é a disciplina fiscal. Ana e Chico. Haja experiência no momento desse, Miriam. Obrigado. Vamos falar agora de alimentação e também de preços, né? Sabe o prato feito, aquele PF de que o brasileiro tanto gosta? Pois é, desde o ano passado a refeição feita em casa está mais barata e tem gente levando marmita para o trabalho. A vantagem não é só no bolso, não. É trabalhoso, mas vale a pena. A Ariane prepara o almoço todo dia para levar para o trabalho. Também ela é nutricionista e sabe que além de ser mais saudável, é bem mais barato.
boa, bonita e barata. Isso é muito interessante, né? Se a pessoa conseguir unir as três coisas, com certeza ela vai ter saúde e ela vai conseguir os resultados que ela quiser com a alimentação dela. E não tem dificuldade alguma. O famoso PF leva arroz, feijão, carne, salada e batata. Preparado em casa, ficou 8,5% mais barato no ano passado. No Brasil, o valor médio do PF caseiro chegou a R$ 7,58. A região norte tem a refeição mais cara, enquanto a nordeste a mais barata. O PF ficou mais em conta com a queda do preço dos alimentos no ano passado. Os maiores impactos foram do feijão e do arroz. A recompensa é grande para quem tem disposição de vir ao mercado, fazer compras, cozinhar e preparar a própria comida. O gasto em média com marmita feita todos os dias para o almoço é de R$ 227,40 por mês. E tem gente que gasta isso numa semana comendo fora. Esse pessoal desistiu de sair da empresa para almoçar no shopping. Eu trouxe um frango, arroz, feijão, frango, uma saladinha de legumes e alface. Eu trago todos os dias, economicamente falando, né? Que é melhor mesmo trazer comida e mais saudável, né? Trazer comida de casa, principalmente que é da mamãe, né? A vantagem de trazer a marmita não é só financeira. Além de fazer a diferença no sabor, no tempero caseiro, é a qualidade. Você sabe o que você usou para fazer, a questão da higiene, você sabe como é que tá também. Acho que tem esse lado também que te deixa mais tranquilo. Para quem quer começar a fazer marmita, a nutricionista dá dicas simples. Variar os ingredientes, temperar direitinho, usar alimentos naturais e colocar uma quantidade suficiente. Nem mais, nem menos. Você montou a marmita, olhou para a marmita e viu que aquilo ali é o suficiente, que a marmita está adequada tanto em quantidade como em qualidade, você fechou ali para você, é aquilo. Marmita delícia. Quer saber como montar uma marmita para economizar e ainda cuidar da saúde? Entra lá na nossa página no G1 e veja a lista que a gente preparou com as dicas de uma nutricionista. Tá aí o endereço, ó. Um intervalinho agora, já vamos falar da discussão da prisão depois da condenação em segunda instância. O ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, não vai mais propor que o assunto seja analisado hoje. Você vai ver detalhes da denúncia contra amigos do presidente Michel Temer, que foi aceita pela Justiça. Uma pesquisa mostra que aumentou o número de fraudes nas compras pela internet. E outras notícias importantes de São Paulo, agora 7h57. O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, não vai mais propor que seja analisada hoje a liminar sobre a prisão de condenados em segunda instância. Vamos saber mais com a Juliana em Brasília, porque o PEN, o Partido Ecológico Nacional, está mudando de nome para Patriota, né? Tinha questionado essa regra e se arrependeu do pedido de eliminar. O que acontece agora, hein, Juliana? Bom dia. Oi, Chico. Bom dia, Ana Paula. Bom dia a todos. Olha, o PEN se arrependeu do pedido de liminar e pediu ao ministro Marco Aurélio a suspensão do andamento da ação. Com essa suspensão, o caso não vai poder ser mais analisado hoje como pretendia Marco Aurélio. O Partido Ecológico Nacional começou o dia destituindo o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, que apresentou ao Supremo o pedido de liminar para evitar a prisão de condenados em segunda instância. A alegação do partido foi de que não tinha sido informado pelo advogado que ele entraria com a liminar. Almeida Castro rebate a alegação, afirmando que tinha uma procuração que lhe dava plenos poderes. O novo advogado do PEN afirmou que a ação original movida pelo partido em 2016 era apenas para uniformizar a aplicação da lei e que o partido apoia a prisão em segunda instância. A pessoa já foi condenada na primeira instância, já foi condenada na segunda instância, teve prova, contraprova, laudo, perícia, testemunha, e quando há o recurso para a instância superior, não há admissão de novas provas, não há análise do mérito, apenas para ver se houve um erro. Então, não é possível que, em nome da impunidade, o processo demore 10, 15, 20 anos e as pessoas não sejam julgadas e condenadas e cumpram a pena. À tarde, o PEN entrou com um pedido ao ministro Marco Aurélio Mello, relator do caso, solicitando vista do processo por causa da mudança de advogado. O ministro sequer entendeu o pedido, já que o processo é público e está disponível no sistema eletrônico do STF. Ele pediu esclarecimentos ao PEN sobre o que de fato o partido queria. O
PEN esclareceu que queria 5 dias para que seus novos advogados estudassem o caso. À noite, o ministro Marco Aurélio atendeu ao pedido do PEN e suspendeu por 5 dias o andamento da ação, como queriam os advogados. Antes de ser destituído pelo PEN, o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro tinha assinado também um outro pedido para que a liminar contra a prisão em segunda instância fosse analisada. Fez isso anteontem em nome do Instituto de Garantias Penais, que reúne advogados. O IGP é amicus curiae na ação, que no linguajar jurídico significa um terceiro interessado na causa. Mas o ministro Marco Aurélio negou este pedido, alegando que terceiros admitidos no processo não têm poder para pedir liminar. E na pauta dessa quarta-feira, aqui do Supremo, continua o que já estava previsto, o julgamento de 2 habeas corpus. Um é o do ex-ministro Antônio Palocci, que foi filiado ao PT. Palocci foi condenado em primeira instância pelo juiz Sérgio Moro e recorreu contra a prisão preventiva. O outro é o do deputado afastado Paulo Maluf do Progressistas, condenado pelo próprio STF e que está em prisão domiciliar há 2 semanas por decisão liminar do ministro Dias Toffoli. Isso vai ser decidido na sessão, no plenário hoje à tarde. Ana Paula e Chico. Estaremos de olho, né, Juliana? Agora, outro assunto daí de Brasília é que o Supremo Tribunal Federal marcou para a semana que vem a sessão que vai analisar a denúncia de corrupção passiva e obstrução de justiça contra o senador Aécio Neves. Se essa denúncia for aceita, Aécio então vira réu na Lava Jato, né, Juliana? E quem vai decidir, né, Ana Paula, é a primeira turma do Supremo, que é formada pelos ministros Marco Aurélio Mello, Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Rosa Weber e Luiz Roberto Barroso. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, Aécio Neves pediu propina de R$2 milhões para Joesley Batista. O senador Aécio Neves, do PSDB, foi denunciado pelo Ministério Público Federal pelos crimes de corrupção e obstrução de justiça. Também foram denunciados a irmã dele, Andréia Neves da Cunha, o primo, Frederico Pacheco de Medeiros, e Menderson Souza Lima, ex-assessor parlamentar do senador Zezé Perrella, do MDB, por envolvimento no caso. A Procuradoria-Geral da República afirma que Aécio pediu propina de R$2 milhões a Joesley Batista em março do ano passado. O empresário gravou uma conversa que teve sobre o assunto com o senador. Obrigado por ter recebido ela. Ela me falou de fazer 2 meses. Só que ela está querendo imobiliário. Primeira coisa, não dá para ser isso mais. Tem que ser, eu acho, pelo que está vendo, tudo, para mim e para você, assim, primeira coisa. Porque os 2 que estão pensando trabalharam para você. Eu sei, mas eu deixei aqui. Tal. Tu sabe. Assim, ó, que toma. Acabou. Aí, botei, pronto. Primeira coisa, eu consigo. Que é pouco, mas é das minhas lojinhas que eu tenho, que caiu a venda. E Aécio pergunta como seria a entrega do dinheiro. Como é que a gente come? Tem que ver. Você vai lá em casa, o Fred. Se for o Fred, eu ponho um menino meu, por exemplo. Se for você, sou eu. Eu só falo você decidir. Tem que ser entre 2, não dá pra ser. Tem que ser um que te mata ele antes de Frederico Pacheco foi mesmo encarregado de pegar o dinheiro. A entrega em espécie foi feita na sede da JBS pelo executivo da JIF, Ricardo Saldi, em parcelas de R$500 mil. As imagens mostram também a hora em que Menderson Souza Lima pega parte do dinheiro com Frederico. A defesa de Aécio Neves alega que o dinheiro era um empréstimo para pagar advogados e não propina. Em nota, o advogado Alberto Toron disse que o senador foi vítima de uma situação forjada, arquitetada por criminosos confessos, e que inexiste crime ou ilegalidade na conduta do senador. A Procuradoria-Geral da República também acusou Aécio Neves de tentar atrapalhar a Lava Jato. De acordo com a denúncia, Aécio apoiou projetos de lei contra as investigações e quis interferir na escolha de delegados.
O julgamento só vai ser possível porque o relator, ministro Marco Aurélio Mello, liberou o processo. Ele já tinha determinado a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Aécio Neves. Na terça-feira da semana que vem, os 5 ministros da primeira turma do Supremo vão decidir se aceitam ou não a denúncia. Se aceitarem, Aécio Neves, que é investigado em 9 inquéritos no Supremo, vai se tornar réu pela primeira vez na Lava Jato. A defesa do senador Aécio Neves disse ainda que as provas revelam que o empréstimo pessoal feito ao senador não envolvia dinheiro público ou qualquer contrapartida. O advogado de Andréa Neves afirmou que não existe nenhuma prova da participação dela em crime e espera que a denúncia seja rejeitada. Os advogados de Benderson Lima e de Frederico Pacheco também afirmaram que não há motivos para uma ação penal contra seus clientes. Em nota, a defesa de Joesley Batista afirmou que os fatos apontados na delação premiada foram corroborados pela ação controlada feita pela Polícia Federal com autorização do Supremo Tribunal Federal. O ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, negou um pedido de liminar que buscava suspender os efeitos da condenação do ex-governador de Minas, Eduardo Azeredo, do PSDB. Eduardo Azeredo foi condenado a 20 anos de prisão pelo Tribunal de Justiça de Minas, pelos crimes de peculato e lavagem de dinheiro, no esquema conhecido como Mensalão Tucano. O ministro disse que não houve constrangimento ilegal ao ex-governador para justificar o habeas corpus. O pedido ainda vai ser analisado pela 5ª turma do STJ. De acordo com o Ministério Público Federal, Eduardo Azeredo foi um dos principais beneficiados no esquema de Caixa 2, montado para a campanha de reeleição ao governo de Minas em 1998. A defesa de Eduardo Azeredo afirmou que acredita que o pedido de nulidade da sentença vai ser aceito quando julgado o mérito do habeas corpus. Ana, Chico. Juliano, vamos falar de uma outra denúncia. Essa outra denúncia que envolve os amigos do presidente Michel Temer. O Ministério Público afirmou que o coronel João Batista Lima Filho arrecadou propina para o então PMDB, hoje MDB. Juliana, são mais detalhes sobre a denúncia que foi aceita pela Justiça Federal na segunda-feira, né? São mais detalhes e é um complemento, Chico, da denúncia contra os amigos do presidente Michel Temer. O coronel Lima e outro amigo do presidente, o advogado José Yunes, estão ambos no grupo de acusados que vai responder a processo, o grupo que vai responder a processo. Os procuradores afirmam que o amigo do presidente Michel Temer, o ex-coronel da PM João Batista Lima Filho, tinha o papel de auxiliar os demais integrantes do núcleo político na arrecadação de propina, em especial seu líder, Michel Temer. O documento do Ministério Público Federal cita relatos de Ricardo Saldi, ex-diretor da JF, e do operador do MDB, o doleiro Lúcio Funaro. E menciona os documentos relacionados a Temer que foram encontrados na empresa Argeplan, que pertence ao coronel Lima. O Ministério Público afirma que os documentos indicam que João Batista Lima Filho faz a gestão há décadas do recebimento de recursos e doações de campanha para Michel Temer e que confirmam tudo o que já foi exposto sobre as condutas recentes do coronel Lima no âmbito da organização criminosa. Lima e o ex-assessor de Temer, José Yunes, se tornaram réus no processo em que ex-deputados do MDB da Câmara são acusados de integrar uma organização criminosa com indícios de intermediação de propina para beneficiar o partido. No complemento da denúncia, o Ministério Público Federal afirma que cabia a Yunes auxiliar os demais integrantes do núcleo político na arrecadação de propina, por meio do recebimento de vantagem indevida, de forma dissimulada, como doações ao partido ou mesmo via Caixa 2, contribuindo assim para o projeto de poder da organização criminosa. Yunes foi citado pelo delator Lúcio Funaro, um dos operadores do MDB. Funaro contou que foi ao escritório de Yunes pegar R$1 milhão da Odebrecht. O dinheiro seria para o ex-ministro Gedel Vieira Lima. Yunes falou para a Polícia Federal que o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, pediu a ele em 2014 para receber apenas um documento em seu escritório. Mas Funaro disse na delação que Yunes sabia que se tratava de uma entrega de dinheiro. De acordo com os procuradores, a atuação de Yunes como recebedor de propina em nome da organização criminosa não apenas era consciente, como também não foi a única conduta da espécie praticada por ele.
E que não fosse esse o papel de José Yunes na organização criminosa, não haveria qualquer motivo para que a entrega fosse feita em seu escritório. José Yunes e Coronel Lima chegaram a ser presos em março na Operação Scala, que investiga se empresas do setor de portos foram beneficiadas por um decreto assinado pelo presidente Michel Temer em troca de propina. O Coronel Lima e o outro amigo de Temer, o ex-assessor José Yunes, foram incluídos na denúncia apresentada no ano passado contra os ex-deputados do MDB, Eduardo Cunha, Gedel Vieira Lima e Henrique Eduardo Alves. O ex-assessor da presidência, Rodrigo Rocha Loures, e o delator, Lúcio Funaro, também foram denunciados. Todos são réus desde segunda-feira, após a Justiça Federal aceitar a denúncia. O presidente Michel Temer e os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco foram investigados e denunciados no mesmo caso, mas a Câmara rejeitou a continuidade das investigações. O Palácio do Planalto declarou que as atribuições do coronel João Batista Lima Filho em campanhas do presidente Temer sempre foram pautadas pela legalidade, lisura e correção. Já o advogado do coronel Lima nega que tenha participado de qualquer conduta irregular ou ilícita. A defesa de José Yunes diz que ele jamais recebeu dinheiro ilícito da Odebrecht ou de outra empresa. A defesa de Gedel Vieira Lima afirmou que o ex-ministro vai comprovar sua inocência em juízo. O ministro Eliseu Padilha disse que só vai se pronunciar nos autos e o MDB não quis se manifestar. Ana Paula, Chico. Obrigada, viu, Juliana? Como a gente está vendo, né, são várias denúncias que estão sendo investigadas, que envolvem políticos, pessoas ligadas a políticos, amigos. A Lava Jato pegou irregularidades em vários partidos. Vamos falar sobre isso com o Alexandre Garcia, também lá em Brasília. Alexandre, bom dia. É muita investigação que ainda tem pela frente. É verdade, Ana, Chico, bom dia. Pois é, esse país que infelizmente tem um presidente preso, né, um ex-presidente preso, na última eleição presidencial, vejam só que característica desse país. 2 candidatos foram para a final. A vitoriosa foi condenada por crime de responsabilidade e afastada. O adversário agora é denunciado por receber propina. A defesa do senador Aécio alega que não era dinheiro público e foi empréstimo. A Procuradoria se baseia em que empréstimo se pede a banco e não a frigorífico, e que o dinheiro pode não ser público, mas senador é. Terça-feira que vem, o ex-presidente do PSDB, Aécio Neves, pode virar réu ou não. Ou seja, 2 candidatos assim no segundo turno de uma eleição presidencial, isso mostra a utilidade da lei da ficha limpa de origem popular, que, aliás, reconhece o princípio da segunda instância para aplicação da pena, porque a ficha limpa atinge condenado em segunda instância, né? Sem precisar esperar pelo distante juízo final. O Supremo hoje não trata da prisão em segunda instância. O Partido Ecológico reagiu com "me inclua fora dessa", né? E o assunto foi adiado. Ficam agora os habeas corpus de Palocci e Maluf. E acabamos de ver que o ex-governador de Minas, o tucano Eduardo Azeredo, sofreu derrota ontem no Superior Tribunal de Justiça. Foi negada liminar em habeas corpus, que vai ser votado em breve. Ele já está condenado em segunda instância a 21 anos, como um pioneiro em mensalão, que se tornou usual logo depois no governo Lula, como a Justiça constatou. O poder é a chave que tem aberto as portas dos cofres do dinheiro do público para políticos e partidos se financiarem de todas as cores. O que mostra isso são as investigações, os indiciamentos, as denúncias, as condenações e as prisões, né? Acabamos de mostrar nisso também amigos e ministros do atual presidente. E tudo isso não é novo. O novo é a mudança da ideia de que isso seria normal na política. Hoje, já não se aceita isso como normal, como revelam as pesquisas. Já não se aceita impunidade. Ana e Chico. Obrigado, Alexandre. E a juíza Carolina Lebos, que é responsável pela execução da pena de prisão do ex-presidente Lula,
negou a entrada de 9 governadores que pretendiam visitá-lo ontem na cadeia. O dia de visitas na carceragem da Polícia Federal em Curitiba é quarta-feira e só para a família do preso. Apenas os advogados podem manter contato com o cliente todos os dias. Os governadores não se enquadram nessas condições e a juíza afirmou que não há fundamento para flexibilizar essa regra. E a defesa do ex-presidente Lula entrou ontem à noite com o último recurso possível no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, no caso do triplex do Guarujá. É o chamado embargo dos embargos. O recurso é um novo pedido de esclarecimento sobre pontos da decisão do TRF4, que manteve a condenação do ex-presidente e aumentou a pena para 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O recurso não tem o poder de mudar o resultado da sentença. No caso da Lava Jato, os desembargadores têm rejeitado esse tipo de pedido por ser considerado apenas uma tentativa de atrasar o fim do processo. A defesa de Lula pode ainda recorrer ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal. Estamos de volta com notícias de agora de manhã. A Polícia Militar e o Ministério Público de São Paulo estão fazendo uma operação contra o roubo de cargas em 7 cidades da região de Campinas, em São Paulo. O repórter André Natali tem mais informações para a gente. André, bom dia. Quantos presos já nessa operação? Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Chico. Bom dia para todos que nos assistem. Olha, até agora, 11 presos dos 17 mandados de prisão temporária e também 22 mandados de busca e apreensão. Todos esses mandados estão sendo cumpridos em 7 cidades aqui da região, como Campinas, Sumaré, Hortolândia, Montemor, Nova Odessa e Cosmópolis. São cidades que ficam aqui bem próximas às principais rodovias que passam aqui na região. Bandeirantes, Anhanguera e Dom Pedro. Essa quadrilha organizada agia nessas rodovias. E uma das características é que eles usavam especialmente fardas da Polícia Rodoviária. A gente até pediu para os policiais deixarem aqui para a gente mostrar rapidinho. Olha só, gorros da Polícia Rodoviária, também fardas, coldre, todo o equipamento aqui, inclusive um equipamento para bloquear o sinal de celular e de rastreadores dos caminhões. Então eles usavam fardas, alguns dos bandidos usavam fardas, se passavam por policiais rodoviários, paravam os caminhões e aí esse roubo era facilitado. Eles roubavam de tudo, desde alimentos até equipamentos eletrônicos. Chico, Hanna. Obrigado, André Natali, falando de Campinas. E vamos falar agora de fraudes que têm aumentado no comércio pela internet, principalmente para quem compra celular e eletrônicos, né, Rodrigo? Existe até um mapa dos lugares onde o consumidor corre mais risco, né? Olha, um bom dia para todos, viu? Importante saber desse mapeamento para que as pessoas se protejam e também para que as autoridades de segurança possam agir de forma estratégica. O levantamento aponta um aumento de 14% nas fraudes online no Brasil no ano passado. Vamos ver na reportagem da Janaína Lepre. Bruna nunca foi muito de tirar o cartão de crédito da carteira, medo de ser vítima de uma fraude. Mesmo assim, aconteceu. Eu tenho costume de olhar as faturas, estou sempre, até o vencimento, eu vou olhando antes para ver como é que tá tudo direitinho. E aí nessa de eu entrar para ver o boleto, tava lá essas compras internacionais que tinham feito no meu cartão. Uma pesquisa feita por uma empresa de tecnologia mostra que a ação dos fraudadores no comércio eletrônico aumentou no ano passado na comparação com 2016. Segundo o levantamento, somando tentativas e fraudes, calcula-se um prejuízo de R$ 3,42 para cada R$ 100 gastos na internet. No ano anterior, o cálculo era de R$ 3. Mas essa é uma média nacional. Os estados com maior risco são aqueles em que o prejuízo seria ainda maior, como Tocantins, Amazonas e Goiás. Já os 3 estados do Sul estão entre os que apresentam menos tentativas de fraude. A pesquisa levou em conta as fraudes em que os criminosos usam os dados do cartão de crédito para fazer compras. Mas a intenção não é ficar com os produtos, e sim revender para pegar o dinheiro. Por isso, as fraudes acontecem com mais frequência nas compras de celulares, games, bebidas e eletrônicos. Quando a gente olha as categorias, são normalmente categorias de produto em que tem mais liquidez, em que o fraudador consegue capturar aquele item, aquele bem comprado com cartão de um terceiro e consegue uma revenda fácil. A recomendação é sempre proteger os dados do cartão. Basta uma foto ou anotar os dados do cartão
em um momento de distração da pessoa, isso já é suficiente para que o fraudador use esses dados na internet para fazer compras. Mesmo que a empresa devolva o valor gasto pelos fraudadores, a dor de cabeça pode ser grande. A Bruna recebeu de volta os R$1.000 das compras internacionais, mas agora está brigando para não pagar o Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. Tem que tirar um dia para poder resolver isso, estou trabalhando, tem toda uma logística também para poder correr atrás disso, né? Não é simplesmente só por internet, por telefone, tem que ir atrás, né? Depois que a gente entrou em contato com a loja onde o fraudador fez compras em nome da Bruna, a empresa disse que providenciou o estorno do IOF. Chico e Ana. Todo cuidado é pouco, né, Rodrigo? Obrigada. Até já. Valeu. Irrita muito, né? Você ter que tomar tantas providências por uma coisa que não é sua culpa. Perde, às vezes, dinheiro e tempo depois para resolver o imbróglio. Obrigada, Rodrigo. E falando ainda em perigos na internet, o presidente executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, vai ser ouvido hoje de novo pelo Congresso americano. Ontem, ele prestou depoimento por mais de 5 horas. Zuckerberg disse que a rede social está investigando milhares de aplicativos que podem estar relacionados ao escândalo da empresa Cambridge Analytica, que usava dados de usuários depois que eles aceitavam fazer testes de personalidade. Zuckerberg reconheceu que o Facebook errou ao não proteger os perfis e não impedir que informações falsas circulassem livremente durante a corrida presidencial americana. Afirmou que isso não vai acontecer em eleições futuras, como a do Brasil este ano. Vamos ver. A gente volta com mais informações sobre acidente com um avião militar agora de manhã na Argélia. Informações ao vivo de Londres com a Cecília Malan. O que você tem aí, Cecília? Chico, segundo a TV estatal argelina, o número de mortos já está em 257, um número maior do que a capacidade do avião militar, o que nos leva a crer que houve pessoas atingidas em terra. O acidente foi perto da capital Argel. O avião tinha acabado de decolar do aeroporto de Bufarik, que é a base da frota do transporte aéreo da Argélia, e caiu num campo agrícola. Mais de 300 pessoas trabalham no resgate. Os passageiros eram militares argelinos e integrantes da Frente Polisário, um grupo revolucionário que luta contra a ocupação do Marrocos no Saara Ocidental. O avião de fabricação russa faria uma escala em Béchar antes de seguir para Tindouf, onde fica um campo de refugiados. A Argélia já tinha registrado um acidente com avião militar 4 anos atrás, que deixou 77 mortos. O presidente americano Donald Trump escreveu há poucos minutos numa rede social para a Rússia se preparar para o lançamento de mísseis contra a Síria. Pouco antes, o governo russo tinha alertado sobre sérias consequências se os Estados Unidos atacassem a Síria para retaliar o ataque químico que teria matado mais de 40 civis. Ontem, a Rússia vetou uma resolução da ONU para autorizar uma investigação. O embaixador russo ainda alertou que qualquer aventura militar na Síria seria uma irresponsabilidade e disse que os Estados Unidos estão atrás de um pretexto para atacar. Na rede social, agora há pouco, o presidente americano também disse que a Rússia não deveria ser parceira de um animal que gosta de usar gás para matar seu povo. Trump se referia ao ditador sírio Bashar al-Assad. O presidente americano e aliados como a França e o Reino Unido já avaliam bombardeios contra instalações do governo sírio que poderiam abrigar armas químicas. Hoje, a Organização Mundial da Saúde disse que pelo menos 500 pacientes foram atendidos em Duma, perto da capital Damasco, com sintomas de exposição a substâncias químicas, e pediu o acesso imediato à cidade. O governo sírio, que vale lembrar, recebe apoio militar da Rússia, nega que esteja por trás desse ataque. E um último assunto: milhares de sul-africanos participam neste momento do velório de Winnie Mandela, que morreu na semana passada aos 81 anos. A cerimônia é num estádio de Soweto, onde Winnie iniciou a militância contra o regime de segregação racial na África do Sul e onde conheceu o ex-marido, Nelson Mandela, herói da luta contra o apartheid. O enterro de Winnie está marcado para sábado. Chico, Ana. Ok, obrigada, Cecília. Até mais.
E antes de encerrar, vamos voltar a falar com a Cecília Malan sobre a queda de um avião na Argélia. Uma tragédia, né, Cecília? Inicialmente a gente tinha uma informação sobre a capacidade do avião, mas que já foi atualizada para mais. E temos agora, então, um total de 257 mortos. Isso, Ana. O Ministério da Defesa da Argélia acaba de esclarecer as informações sobre o número de mortos. Eram 247 passageiros e 10 tripulantes, um número bem maior do que o que foi inicialmente divulgado, de que 176 pessoas estavam a bordo. O avião de fabricação russa caiu logo depois de decolar de um aeroporto perto da capital, Argel. Ao que tudo indica, todos os mortos eram militares e parentes. A gente segue acompanhando o difícil trabalho das equipes de resgate e voltamos ao longo da nossa programação com outras informações sobre esse trágico acidente de hoje. Eu fico por aqui e me despeço. Até amanhã, gente. Obrigado, Cecília. Rodrigo Bocardi. Aqui em São Paulo, a rodovia Mogi-Bertioga, que liga São Paulo ao litoral norte, está totalmente interditada num trecho de serra, quilômetro 89. Teve uma queda de barreira na pista por volta das 5 horas da manhã. Opção sempre difícil ali a seguir pela rodovia dos Tamoios. O pessoal da região conhece. Uma boa quarta para todos e até amanhã. A gente acompanha a sessão no Supremo, que deve decidir se concede habeas corpus a Antônio Palocci e Paulo Maluf. Ótima quarta para você. É isso, outras notícias a qualquer momento, logo mais no Jornal Hoje, e amanhã a gente se vê aqui no Bom Dia Brasil. Até lá. Bom, e parabéns para você, que é um dos 100 milhões de uns e que está em São José da Coroa Grande, Pernambuco. Belas piscinas naturais e que faz aniversário hoje. A gente volta.